Nos últimos meses, a internet e a bolha do Bitcoin e dos libertários não fala de outro tema. Renato 38. Renato foi o autor do livro Bitcoin Black Pill, ou Bitcoin Red Pill, se não me falha a memória, e ele fala muito sobre libertarianismo, Bitcoin, e também fala sobre religião, sobre cristianismo e sobre muitas outras coisas da vida. E sim, ele fala muitas verdades que pouquíssimas pessoas têm coragem de dizer, mas no meio disso tudo, tem muitos exageros e até mesmo coisas que eu não concordo. E no vídeo de hoje, eu vou tentar trazer uma visão mais sincera, mais pé no chão e mais realista do que é Renato 38 e do que eu visualizo estar certo e errado no discurso dele, para que você consiga adaptar isso para a tua vida e conseguir entender. Primeiro, eu preciso explicar como que eu conheci o Renato 38. Ele apareceu para mim há muito tempo atrás na internet, mas eu nunca dei muita bola. E conforme o tempo foi passando, algumas pessoas conhecidas de mim viram falar, pô, já viu aquele Renato 38? Já viu isso, já viu aquilo? E para mim, eu sempre tinha a figura dele como um cara muito conspiracionista, com teorias muito específicas e aleatórias, e nada contra, tá? Tem muita teoria conspiracionista que na minha visão faz sentido até. Mas eu sempre me afastei, porque eu sempre achei um conteúdo um pouco afastado da realidade. Mas um dia apareceu um vídeo pra mim e eu comecei a acompanhar, já assisti podcast, já assisti até parte do curso dele, mas por curiosidade e por ter uma perspectiva diferente, né? Eu tenho uma filosofia pessoal de que eu nunca tô convencido de que eu sei a verdade sobre tudo. Então, um pilar dessa minha filosofia é gastar parte do meu tempo assistindo o conteúdo dos outros, aprendendo com outros cursos. Não tem problema nenhum com isso. Já assisti um monte de curso, já comprei um monte de livro. E isso pra mim faz parte da minha evolução. Eu sou jovem. Até mesmo se eu não fosse, eu acho que faz parte, essa sede de conhecimento por conhecer novas perspectivas. E o 38 me impressionou desde o começo porque ele é um cara que acredita muito no que ele fala. Mas ao mesmo tempo, eu sempre começo desconfiando muito disso. Porque eu tenho uma regra na minha cabeça que tudo que parece muito objetivo talvez não seja. Como assim, Vini? Quando chega uma pessoa com muita certeza, parece que, de certa forma, aquilo não faz tão sentido assim. Se uma pessoa quer me vender a ideia de que o Bitcoin é o melhor ativo do mundo, ou se uma pessoa quer me vender a ideia de que tal investimento é o melhor de todos, ou de que eu deveria fazer isso com a minha vida, eu começo a ficar um pouco desconfiado. Pô, será que essa pessoa tem segundas intenções com isso? E o Renato com o Bitcoin sempre me trouxe esse questionamento. Ora, eu não sei se ele faz propaganda do Bitcoin porque ele realmente acredita, ou se ele está 100% comprado em Bitcoin e o único jeito dele crescer na vida e de fato sentir assim, porra, eu vou evoluir financeiramente, é fazendo propaganda pro Bitcoin. Mas isso é uma teoria, tá? Não é um fato, eu não tô julgando ele por isso, eu sei do patrimônio dele e tudo mais, e a gente vai chegar nesse ponto. Mas esse ponto me chamou a curiosidade, me atentou a curiosidade, porque eu sempre tomo muito cuidado com essa cegueira que vem de você definir um ponto específico e falar, não, é isso e ponto. O Estado é uma ditadura, o governo é uma ditadura, imposto é roubo e tudo mais. Eu sempre tenho minhas reticências com isso, e eu acredito, inclusive, que imposto é roubo, mas eu tento ser crítico justamente para não virar só mais um maníaco anarcocapitalista distante da realidade. Então, eu sempre me fugi dessa cegueira. E ao mesmo tempo a gente tem aquela outra cegueira que o próprio Renato incita e você já vai entender. Ele tem uma narrativa muito rebelde, muito no sentido assim, se você investe em ações, se você tem dinheiro no Tesouro Direto, se você tem dinheiro em real, você está financiando uma ditadura. E eu vou explicar o ponto e por que isso faz sentido em tese. Ora, o governo é de certa forma uma ditadura, porque você não pode dar certas opiniões, porque eles investem o seu dinheiro no que eles querem, não no que você acha melhor para você e para sua família. Eles não te dão segurança, eles não te dão saúde, eles não te garantem nada. Eles só tomam dinheiro de você e fazem o que bem entendem. Eles podem usar esse dinheiro para financiar a guerra, para financiar aquela coisa que é o assassinato de bebês no ventre, que eu não posso falar o nome aqui, entre outras coisas. Ou seja, o governo é sim uma ditadura, porque ele vai gerenciar o dinheiro de uma forma que você não faria. E por si só, isso já acaba se tornando uma decisão que você não toma por si só. Então é outra pessoa tomando uma decisão pelo teu dinheiro, o que logicamente não faz sentido e eu sou contra, certo? Só que eu não acredito também que se eu trabalho, ganho real, se eu invisto meu dinheiro em real, se eu transaciono coisas em real, eu estou financiando uma ditadura. Na verdade, eu estou instalado na realidade. Hoje, eu, Vinícius, pai de família, e eu tenho que fazer minhas coisas. Cara, o meu dia, a minha vida é focado em trabalhar, fazer dinheiro, construir um patrimônio legal, construir novas fontes de renda, multiplicar meu capital investindo em negócios diferentes e fazer com que esse dinheiro traga liberdade para mim, para eu poder curtir minha família, fazer com que esse dinheiro possa gerar conforto e segurança para mim, para minha esposa, para meus filhos. Então é para isso que eu trabalho. E para mim esse é o grande problema. O cara que ele não tá focado em construir algo grande para a própria família, de dar conforto para a própria família, ele só tá preocupado em saber se ele tá financiando ou não uma ditadura, ele já é uma pessoa completamente distante da realidade. Porque veja bem, cara, se você passar mais de uma hora do seu dia pensando se você tá financiando ou não o governo, uma boa, cara, o que tu tá fazendo na tua vida? Porque na prática, o que vai pagar a tua conta, o que vai botar comida no teu prato é trabalhar. Então por que você fica tanto nessa abstração de, o libertarianismo, o anarcocapitalismo? Beleza, o Bitcoin pode revolucionar as transações? Sim, já está fazendo isso.
O anarcocapitalismo pode dar certo um dia? Pode, mas que se foda, meu irmão. Você tem que botar comida no prato de casa. E é isso que eu falo. Quando você tem uma responsabilidade de uma vida, de uma família, de um trabalho, de uma empresa, de funcionários, você não está pensando nisso. Eu acho que esse é o grande problema. E eu discordo também do ponto de vista do Luiz Barsi, que é um grande investidor da Bolsa, mas em certa forma isso faz sentido. O ponto de vista do Barsi é o seguinte, olha, eu não invisto em Bitcoin por um simples motivo. Se o Bitcoin se formalizar de fato uma revolução financeira global, ele vai ser usado pelas empresas e como eu invisto nessas empresas, eu vou ganhar dinheiro por isso. Só que isso faz sentido, de fato. Beleza. Só que o Bitcoin não é necessariamente um ativo de investimento. Ele também é uma moeda, pode servir como reserva de valor. E tem vários argumentos. Inclusive, eu vi um post no Twitter de um cara que eu acompanho bastante, que é o Avelino Morgante. Inclusive, um salve aí se estiver assistindo. Ó, um conteúdo muito maneiro que ele compartilha por lá. E ele fala, os Bitcoiners, a fanbase do Bitcoin sempre tem um argumento diferente para defender o Bitcoin, para dizer que ele é o melhor ativo do mundo. Uma hora é reserva de valor, outra hora é investimento, outra hora é uma forma de você transacionar. Ou seja, tem vários argumentos que não necessariamente se conectam. Então, não seja mais um envolvido nessa seita do Bitcoin. E daí, esse é o ponto que eu separei aqui com vocês. Um grande ponto do Renato é que o juro real do mundo é negativo há muito tempo. O que é o juro real para explicar para vocês, tá? Ora, o juro nominal, o juro por si só, a taxa de juros, é a taxa que você ganha por deixar o teu dinheiro parado. Então, digamos que você tem 100 mil reais para fazer um cálculo simples e digamos que a Selic está dando 10% ao ano. Em tese, você bota 100 mil reais e ao final do ano você tem 110. Mas o que o Renato quer dizer é que se você deduzir esses 10% de juros que você ganharia do teu capital da inflação, ou seja, da perda do poder de compra desse teu mesmo dinheiro, você vai sair no negativo. Ou seja, o legacy, o sistema financeiro, é feito para que cada vez mais você fique mais pobre, porque o governo não só ganha dinheiro em cima de imposto, mas também em cima da impressão de dinheiro, que é uma forma quase que oculta, uma forma mais ditatorial e mais submissa, digamos assim, sua ao governo, de você imprimir dinheiro, taxar o cidadão sem que ele saiba. Então, a inflação é um imposto oculto, é um imposto quase que nas entrelinhas do que acontece. Então, o que ele está querendo dizer é, você é roubado de duas maneiras quando você ganha dinheiro. Quando você é taxado e quando o governo inflaciona o teu dinheiro e você perde o teu poder de compra. Isso é sim verdade. Só que daí, eu vou cair na realidade aqui. Beleza, o governo me rouba. Beleza, eu estou perdendo meu poder de compra a cada ano. Beleza, o que eu vou fazer por isso? Warren Buffett, que para mim é uma grande referência no mundo dos negócios, dizia que a melhor maneira de você se proteger contra a inflação é trabalhando. Ou seja, qual a melhor maneira de eu, Vinícius, proteger a minha família de quebrar, de não ter dinheiro de não ter dinheiro para botar comida na mesa? Cara, é trabalhando. É estudando mais, me profissionalizando mais, fazendo mais dinheiro para que isso aconteça. Então, no final das contas, o que vai solucionar a tua vida, o que vai mudar o teu jogo não é o Bitcoin, é o bom e velho trabalho. O Bitcoin pode impulsionar isso, com certeza. Inclusive, eu vou te explicar como eu faço para o Bitcoin, Ethereum e todas as criptomoedas trabalharem para mim. Mas o fato é, não caia nessa narrativa de que o Bitcoin vai mudar a tua vida. Hoje é a Páscoa, né? Tô gravando esse vídeo no domingo de Páscoa. Inclusive, eu vi no Twitter muita gente falando assim, o Bitcoin tá acima de Jesus. Cara, isso é um absurdo. Além de ser um sacrilégio, uma completa idiotice, uma boçalidade sem fundo. Cara, no final das contas, assim, cara, Bitcoin, beleza, Bitcoin é uma moeda que revolucionou o mundo, vai mudar as transações, mas você entende que existe um quê de seita? Um feeling de que aquilo também é uma forma de cultuar um Deus que é o Bitcoin e falar assim, não, o Bitcoin vai revolucionar o mundo, Bitcoin isso, Bitcoin aquilo, beleza. Mas tu vai usar Bitcoin para comprar pão na padaria? Você vai usar Bitcoin para pagar a mesada do teu filho? Você vai pagar o Bitcoin para pagar a escola do teu filho? Ainda não. Pode acontecer um dia? Sim, espero que sim. Eu vou participar dessa revolução porque eu ganho dinheiro com Bitcoin. Mas a questão é, não seja vulnerável a esse tipo de narrativa. Não seja vulnerável a esse discurso tão sexy, tão sedutor, de não investir em si mesmo, não investir no teu trabalho, de não investir na tua família, de não investir em conforto, de repente comprar um imóvel, de não investir em conforto de ter um carro melhor e só focar em Bitcoin. E uma grande comparação, que é um lixo que o Renato faz, tá? Assim, é um lixo essa comparação que o Renato Amoedo faz, que é o seguinte, quando eu comecei, eu tinha um Ford Ka, eu vendi por 25 mil reais e hoje ele virou 10 milhões de reais. Beleza, mas são dois ativos completamente diferentes. O carro não é feito para te fazer ganhar dinheiro, é feito para te levar do ponto A até o ponto B. Se você tem um filho passando mal e quer ir para o hospital e você não tem um carro, e você mora numa cidade no interior ou não conseguiu pegar um Uber, com certeza o teu carro vale muito mais do que 25 mil reais, porque é um valor imensurável. Então, não compare valores de ativos, não siga conselho do cara que chega assim, eu vendi meu carro, comprei Bitcoin um ano atrás e hoje eu estou milionário. Cara, você é só um idiota que botou muita coisa em risco em prol de nada.
Deu certo, parabéns. Podia ter dado errado, o Bitcoin podia ter lateralizado e você ia continuar na mesma. Então, eu não quero que vocês caiam nessa narrativa de novo, vazia, quase que uma seita para cultuar o Bitcoin e botar ele acima de tudo. Ele não está acima do trabalho. Pode ser uma maneira de você acumular teu patrimônio, de você se proteger de possíveis ditaduras, de possíveis dores de cabeça, mas nunca, 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 nunca vai ser o teu meio de enriquecer. Certo? Dito isso, eu fui estudar a fundo a história do Renato até para entender, né, e pra gente dar o ponto final desse vídeo. E eu fui falar assim, porra, ele acha que o Estado é uma máquina, ele acha que o Estado é um problema, que o Estado é uma ditadura. E eu falei, porra, o que o Renato trabalha? Eu descobri que ele era funcionário público. Então eu achei isso muito engraçado e hipócrita, né? E eu não tô aqui para condenar e bater o martelo e falar o Renato é um babaca, hipócrita, nada do tipo. Mas a hipocrisia é o quase inerente ao ser humano, ainda mais nos dias de hoje. Eu sou hipócrita, você é hipócrita. Tem várias coisas que eu falo, não aplico, tem várias coisas que eu faço, não falo. Enfim, a hipocrisia é quase que uma virtude do ser humano no século XXI, infelizmente, né? E daí, o Renato, o cara que fala mal sobre o governo, fala que o governo é uma ditadura, ele é financiado por um governo e provavelmente ele cresceu na carreira dele assim, ele já foi professor universitário e tudo mais. Então, o grande insight disso tudo é: não escute conselho de uma pessoa que não bota o próprio dinheiro, a própria vida naquilo que ela está falando. E sim, o Renato pode ser uma referência de alguns assuntos sobre economia, falar coisa ou outra certa, mas ele é um cara muito exagerado. Ele é um cara quase que uma hipérbole humana. Então ele sempre vai exagerar as coisas. E eu acredito que isso também é estratégico para conseguir engajamento e, obviamente, poder vender os produtos dele, o que não tem nada de errado. Só para deixar claro, não caia nessa narrativa tão extremista de botar 100% do patrimônio em Bitcoin. Vini, como você ganha dinheiro com Bitcoin? Eu sou trader, eu opero gráfico. Então o que eu faço é ganhar dinheiro na alta e na baixa. Esse ano eu já tive mais de 1000% de retorno só no Bitcoin, tá? Eu operei algumas outras moedas, sim, mas o maior foco foi no Bitcoin e eu consegui fazer uma grana boa. Vini, você tá falando que qualquer um faz isso? Sim, mas eu não tô falando que é fácil. É um mercado difícil, mas é uma profissão como qualquer outra. E se você se dedicar, é bem provável que você tenha resultado. No vídeo de hoje, a gente resumiu e eu troquei uma ideia com vocês bem simples, bem tranquila, sobre o que é o Renato 38, a minha opinião e o que eu acho que você deveria pensar sobre isso. Deixa aqui embaixo a tua opinião, o que você acha sobre o Renato, uma figura polêmica, mas com certeza um cara muito inteligente que pode te trazer muitos aprendizados. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Tchau, tchau.